Amém. Vamos lá, queridos. Hoje, né, a gente vai começar a última etapa do nosso tema, As Bodas do Cordeiro. Nós vamos falar sobre a preparação da noiva, né? E eu creio, estava conversando ontem com o Renato, eu creio que a gente vai precisar de 2 domingos para dar essa aula. E eu espero, né, que seja proveitoso para a vida de cada um de nós. Mas antes de nós começarmos a aula propriamente dita, Renata, você ensaiou? Vai cantar junto com o Reinaldo? Não acredito. A gente vai fazer um duelo aqui, eu e você. Queridos, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na letra desse louvor, desse hino de adoração ao Senhor, porque ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos aprender começando hoje, né? Tá? E a gente possa prestar bastante atenção na letra desse louvor. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Por montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Querido, como a letra do louvor fala, através das lutas, através das provações, através das dificuldades, que nós aprendemos mais do nosso Deus, que nós chegamos mais perto dele e que a nossa fé se aflora e cresce como Jesus ensinou, né? De grão de mostarda a uma das mais frondosas árvores que existe. Então, que seja assim verdadeiramente na nossa vida. Mas nós vamos começar o estudo propriamente de hoje, dando uma olhadinha nos versículos que está nela. Então, a parte que nós estamos lendo é sua versão. Nós vamos ler o versículo, depois do versículo está: nesta ocasião será conhecida e proclamada a nossa posição
como glorificado ao lado do Senhor Jesus. Então, o primeiro versículo que está é Mateus 25, de 1 a 13. Por favor. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra, e diante ao que vende e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Bom, na parábola, né, Jesus fala de 10 virgens que estavam esperando, já havia assumido o seu compromisso de casamento, estava esperando o retorno do noivo. Jesus falou que dessas 10 virgens, 5 foram prudentes e se prepararam para a chegada do noivo, já que elas não sabiam nem o dia nem a hora que o noivo voltaria. E as outras não se preocupou muito. A Bíblia diz que elas eram nécias. Se a gente for traduzir para o português, claro, literal, nécia significa tolas, imprudentes. Elas não se prepararam para a chegada do noivo. E quando o noivo chegou, elas não puderam entrar na comunhão do seu noivo. Então, nós, como noiva do Cordeiro, nós precisamos estar sempre preparados para a chegada do nosso Senhor. E o outro versículo que a apostila nos traz é Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos e exaltemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesma já se ataviou. Então, quando o nosso noivo, que é Jesus Cristo, chegar, a gente precisa já estar ataviado, preparado para recebê-lo. E é interessante, né, que a gente vê que a parte do noivo, ela já foi feita. O noivo já veio, já fez tudo que competia fazer. Nós vamos ler lá Efésios 5, 27, que mostra que o noivo já preparou o terreno para as bodas. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bom, o noivo já veio, já cumpriu a sua obra, já assumiu o seu compromisso, já derramou o seu sangue para a confirmação da nova aliança e já deixou o seu amigo, o Espírito Santo, para cuidar da sua noiva. Ele já foi, já está nos preparando o lugar. João capítulo 14, esqueci o versículo, mas João capítulo 14, Jesus fala sobre isso, que ele estaria indo para nos preparar lugar, e no tempo próprio, e no tempo propício, ele vai voltar para nos
para nos levar para que nós estejamos juntamente com Ele, aonde Ele já está. E é interessante a gente ver, né, que no casamento, que não é esse casamento espiritual, o casamento natural, o casamento entre um homem e uma mulher, também tem os seus preparativos, né? E quem já casou, quem já foi noiva, sabe disso. A preocupação com vestido, com buquê, com salão de festa, com os exames de saúde e os demais preparativos necessários para o casamento. E quem já casou já sabe que isso é um período de preocupação, é um período de angústia mesmo, para que tudo esteja preparado, para que tudo esteja certo, para que tudo dê certo, para que nada dê errado. Então, assim como a noiva, ela se prepara para o casamento, nós também, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados para o seu retorno. E agora a gente vai fazer um retrospecto da nossa vida, quem nós éramos, quem nós somos hoje e aquilo que está preparado para que nós sejamos no futuro. Então vamos lá, querido. Quem nós éramos antes de Cristo, antes de conhecermos a Jesus, antes de assumirmos esse compromisso de casamento com Ele. Quem é que nós éramos? Primeiro, nós éramos inimigos de Deus no conhecimento. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Jesus, na noite em que ele foi traído por Judas, ele estava reunido com os 12, né, que Judas estava junto com ele, ainda não havia saído para entregar aos líderes judeus. Jesus falou: já não vos chamo servo, porém amigos. Porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor, mas tudo aquilo que eu tenho aprendido do meu Pai, isso eu tenho ensinado a vocês. Ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus no conhecimento. Hoje nós somos amigos. O caminho para a reconciliação foi consumada. Hoje nós somos amigos de Deus. Antes, nós éramos ovelhas sem pastor. 1 Pedro 2:24. Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Provavelmente eu copiei o versículo errado, mas deixa quieto. Nós temos outro versículo aqui, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E é interessante que nós uma vez fizemos um estudo, foi até a Clarice, eu não sei quantos aqui conheceram a Clarice, mas a Clarice fez um estudo sobre Salmo 23, e ela estava falando que
que a ovelha é um dos animais mais dependentes do seu dono. A ovelha, ela é incapaz de escolher os melhores pastos para a sua alimentação. A ovelha, ela quando vai para beber água no riacho, se o pastor bobear e ela cair dentro do rio, ela morre afogada, porque ela fica encharcada, a sua lã fica encharcada, fica pesada, ela não consegue nadar. Existem insetos que rodeiam a cabeça da ovelha, esperando a oportunidade para colocar os seus ovos na sua narina. E isso traz enfermidade, doença para as ovelhas. Então, o pastor tem sempre que estar passando um óleo na face e nas narinas da ovelha, que a esse inseto não consiga pousar para ali colocar os seus ovos. Ou seja, a ovelha é um animal totalmente dependente do seu dono. E assim como ovelhas, nós somos totalmente dependentes do nosso pastor, que se apresenta diante de nós como o bom pastor. João 10, e em Salmos 23, o pastor cuidadoso de suas ovelhas. E a nossa terceira condição que nós destacamos aqui é que nós estávamos perdidos. Efésios 2:12. Efésios 2:12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em outras palavras, nós estávamos perdidos, separados, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas como nós lemos lá em Efésios 5:27, Jesus veio e fez a reconciliação e deixou para cada um de nós esse ministério que é o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós os nossos pecados, mas nos dando o ministério da reconciliação. Ou seja, outrora, antes, nós éramos inimigos de Deus, perdidos e ovelhas sem pastor. Agora em Cristo, como diz o Bruno Henrique, nós fomos elevados a um outro patamar. Hoje, diante de Deus, nós estamos em uma outra condição. Então, Beth vai ler lá 1 Pedro 2:9, onde nós vamos ver qual é a nossa condição hoje diante de Deus. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, veja que diferença. Aquilo que nós éramos antes e aquilo que nós somos hoje. Antes, perdidos, sem Deus no mundo, inimigo dele no conhecimento. Hoje nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na nossa testa está escrito santidade ao Senhor, mas também está escrito propriedade particular. Hoje nós temos um Deus, hoje nós temos um pastor, hoje nós temos um Senhor, hoje nós temos uma missão. A Bíblia diz, Pedro nos diz que nós somos sacerdócio real.
E o ministério do sacerdote é levar a necessidade do povo a Deus. O sacerdote, nós poderíamos dizer que ele é um mediador entre o homem e Deus. Em Cristo, nós somos agentes dessa mediação. Eu sei que lá em Timóteo diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Mas em Cristo, nós somos agentes dessa mediação. Jesus falou, tudo aquilo que vos pedirdes ao Pai em oração, crendo, Ele assim o fará. Deus, em Cristo, nos deu esse sacerdócio. Queridos, a nossa oração é de grande eficácia diante de Deus. Mas nós não somos só sacerdócio real, não. Nós somos também nação santa. Nós fomos separados para uma nova vida com Deus. Nós fomos reconciliados. Nós somos nação exclusiva de Deus. Aquilo que a Israel natural era, uma nação separada por Deus e perdeu, e aí coloca-se perdeu essa condição por um período, entre aspas, para nós, a igreja do Senhor, a nação que foi reconciliada em Cristo, hoje nós somos nação santa. E nós temos um ministério, apresentar as virtudes de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus. A ninguém mais é dado esse privilégio de apresentar Jesus ao mundo, senão a vós outros, a nós outros. Que a gente possa desenvolver esse ministério que nós recebemos de Deus. E, além disso tudo que Pedro falou, nós também somos elevados à condição de filhos. Hoje, de inimigos, nós passamos a ser filhos de Deus. 1 João 3:10. 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Não, 1 João 3:1, perdão. 1 João 3:1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Em Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus para sermos seus filhos. E na condição de filho, nós somos elevados à categoria de herdeiros. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Queridos, é interessante que nessa época, e até antes disso, nem todos os filhos tinham direito à herança. Merecedor de herança era somente o primogênito.
Só ele tinha direito à herança. E a gente vê lá em Hebreus, desculpa, não veio na minha mente, e essa parte importante do estudo não vem na minha mente, mas lá em Hebreus, depois de repente alguém vai achar aí no meio do estudo, diz que nós somos os primogênitos arrolados nos céus. Deus, ele só tem filhos primogênitos. Todos nós somos primogênitos, ou seja, todos nós temos direitos à herança com Cristo. Eu sou o primeiro, eu sou o herdeiro. Jesus, lá em, se não me engano, é Efésios, que diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Aí os testemunhos de Jeová, fazendo uma interpretação errada desse texto, diz que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Ou seja, Jesus foi o primeiro ser criado por Deus, por isso ele é o primogênito de toda a criação. Mas o sentido que Paulo falou aí de primogênito não é no sentido de ser a criatura, mas sim no sentido de que ele é o dono de tudo aquilo que foi criado. Jesus é o primogênito, ou seja, o herdeiro, o dono de toda a criação. E aí Paulo conclui, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Por isso que Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, o dono de toda a criação. E nós, como os filhos, queridos, nós somos primogênitos. Nós somos herdeiros. E aí a gente vê, né, o grande erro também lá da parábola do filho pródigo, que o filho mais novo pediu direito à herança. Ele, na verdade, não tinha direito a coisa alguma. Mas o pai, na infinita misericórdia, deu metade a ele. E ele fez o que fez. Mas isso é uma outra mensagem, isso é uma outra história. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E agora, o que está reservado para nós no futuro? Quem seremos nós no futuro? 1 João 3:2. Lê a partir do 1 até 10. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A promessa de Deus é que nós seremos exatamente igual Jesus Cristo, o homem, era. Perfeito, sem rusga, sem mácula, sem qualquer coisa que possa testemunhar contra nós. Isso é o que está guardado para cada um de nós. Interessante, né, que a Bíblia diz que a própria natureza aguarda por esse dia, o dia da manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, de 18 a 23. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, queridos, esse dia vai ser um dia maravilhoso. Eu vou pegar a apostila e vou ler os 2 últimos parágrafos da apostila. Nós já estamos terminando a apostila mesmo. Eu vou ler os 2 últimos parágrafos da apostila. As bodas do Cordeiro será um banquete como nunca houve. Será o cumprimento das parábolas, das profecias e da tipologia do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. É mais uma razão para todo este regozijo, é que quando estiver ocorrendo toda esta grande celebração, todo o universo saberá que a igreja é exatamente aquilo que a Bíblia declara, a noiva de Jesus, as bodas do Cordeiro, e trarão grande honra e glória a Deus Pai, pois é a culminação de seu grande plano redentor. Será um tempo de alegria, cheio de gozo e encanto. Haverá tremenda satisfação que levará o povo a gritar de alegria. A antecipação deste grande evento fará os crentes regozijarem, pois nossa bem-aventurança já será uma grande realidade, afirma o doutor Stanley Horton. Então, queridos, vai ser um dia de grande alegria em todo o universo, porque será o dia da redenção de todo o universo. Querido, já são 20 para as 11, o nosso horário é 11 horas. Nós vamos dar uma interrupção e iremos dar continuidade na semana que vem. Nós iremos dar continuidade exatamente de onde nós paramos aqui. Mas eu gostaria de, nesses 20 minutos que nós temos ainda, abrir o microfone para que vocês possam dar a participação de vocês, perguntas, algumas colocações que vocês considerem importantes, acrescer alguma coisa daquilo que nós falamos, ou seja, esses próximos 20 minutos é o tempo de vocês, para vocês falarem o que vocês acharem que é necessário, pergunta, etc. Vocês já estão mais do que acostumados com isso.